quero convidar você a abrir a sua palavra, a palavra de Deus, para podermos expor um texto que está em Efésios, capítulo 1, versículo de 3 a 14. Efésios 1, do versículo 3 ao versículo 14. E vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar algumas vezes a este texto. Então, eu não lerei de uma vez só esse texto, porque quero ganhar tempo e lê-lo à medida que eu for expondo o propósito desta reflexão. Nós falaremos hoje sobre o tema abençoados por Deus. Então, quero estabelecer o nosso itinerário neste dia, nesta hora. Eu quero fazer um apanhado brevemente histórico da igreja de Éfeso, para entendermos as palavras do apóstolo Paulo, na medida do possível que o tempo nos permita. Em seguida, quero fazer algumas perguntas para você, e ato contínuo nós vamos expor as verdades que Paulo traz sobre as bênçãos divinas. E, por último, quero tirar algumas lições. 3 lições gerais e 2 lições específicas, que são aplicações do texto para a nossa vida. Portanto, Efésios capítulo 1, de 13 a 14, fala sobre bênçãos. Eu quero, portanto, começar com um apanhado histórico. Paulo, na sua 3ª viagem missionária, fundou a igreja de Éfeso. Da cidade de Éfeso, o evangelho se estendeu a várias vilas e pequenas localidades. Portanto, esta carta é uma carta que se dirige não apenas à igreja específica na cidade de Éfeso, mas a uma comunidade mais extensa, maior. Tanto é que Paulo deixa claro, algumas vezes nessa carta aos Efésios, que ele faz uma carta circular. Ele não conhece a todos. Ele até, em termos retóricos, pergunta se é que tendes ouvido a mensagem do Evangelho como eu preguei. Portanto, Paulo fala a uma região mais ampla do que especificamente a cidade de Éfeso. Paulo fundou esta igreja na 3ª viagem missionária. Passou lá alguns anos nessa 3ª viagem missionária e só em Éfeso passou 3 anos, é o que ele diz no capítulo 20 de Atos, quando ele se reúne na cidade de Mileto, próxima a Éfeso. Portanto, ele convida os presbíteros da igreja para uma conversa de despedida. Dessa despedida, ele segue para Jerusalém e é preso. De Jerusalém, vai para Cesareia, fica 2 anos preso. De Cesareia, ele é remetido, enviado para Roma, fica preso durante 2 anos, e a tradição diz que ele foi solto, aí segue a história. Paulo passou 3 anos na cidade de Éfeso, pregando o Evangelho. O sucesso da missão foi muito grande, e Paulo teve muitas vitórias espirituais. Só que a obra de Deus, quando é feita na sua pujança, ela traz glória para a igreja e, ao mesmo tempo, traz inveja, traz ações demoníacas sobre a igreja e a obra de Deus. Paulo passou por isto. Paulo enfrentou tumultos em Éfeso, grande tumulto. Lucas, em Atos, capítulo 19, relata este episódio do tempo de Paulo em Éfeso e um pouquinho do que ele passou. A cidade de Éfeso tinha uma das maiores, ou uma das maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Diana, que era uma correspondente à deusa Ártemis da Grécia. Era um templo gigantesco, era um templo rico, um templo que os moradores se orgulhavam da sua deusa e do seu templo. Tanto é que havia artífices, havia aqueles profissionais
que reproduziam miniaturas do templo e vendiam isso aqui, aquelas miniaturas, então faziam muitos negócios. Paulo, quando começou a pregar o evangelho, muitas pessoas se converteram e começaram a deixar o paganismo, e houve um verdadeiro avivamento em Éfeso. As pessoas traziam seus livros para serem queimados, livros de magia. As pessoas deixaram de frequentar o templo de Diana, portanto, as pessoas não compravam mais aqueles souvenirs, aquelas miniaturas, que se tornavam também objeto de culto. E o sindicato dos artífices, numa linguagem mais atual, se reuniu para debater sobre a decadência da profissão, se a eles não tomassem uma providência. E houve um grande tumulto, diz Lucas em Atos, que o povo perseguiu cristãos, que agrediu cristãos e que procuraram Paulo para fazer o mesmo, quem sabe até matar o apóstolo Paulo. E o tumulto foi tão grande que diz Lucas que eles gritaram por 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Este teatro onde eles estavam reunidos, Paulo queria ir até o teatro para se explicar e dizer que não era nada daquilo. Mas os irmãos de Éfeso dissuadiram Paulo desta ideia, e mais, as autoridades da própria cidade, que eram amigas de Paulo, diz Lucas, no capítulo 19, dissuadiram Paulo desse mesmo intento. Então, aconselharam Paulo: Paulo, não vá ao teatro, porque é perigo de morte. Esse teatro ainda está em Éfeso, as suas ruínas. Se você procurar no Google, procurar qualquer imagem desse teatro, você vai lá ver. É um teatro grande. Dizem os historiadores, os arqueólogos, que esse teatro compõe até 20 a 25 mil pessoas. Portanto, imagine esse número, ou quase isso, inflamada contra a igreja, contra o avanço. Paulo, portanto, foi livrado da morte nesse episódio. Quando Paulo, no capítulo 20, se refere a este episódio da sua vida, aliás, da sua vida toda em Éfeso, para os presbíteros de Éfeso, ele diz que com lágrimas e que com tribulações ele desempenhou o ministério dele. Com lágrimas e tribulações. Não obstante a esta experiência dura, ele teve que sair fugido da cidade para não morrer. Algum tempo depois, Paulo escreve, talvez meses, Paulo escreve a esta igreja, que é esta carta aqui, e que ele começa no capítulo 1, no verso 3, dizendo as seguintes palavras: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. As aflições, as tribulações, as lágrimas não impediram de Paulo louvar a Deus em meio e apesar disto, dessas tribulações, dessas lágrimas. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Passamos um momento dificílimo. Paulo não estava numa pandemia, mas também corria risco de morte, de sofrimentos, lágrimas, tribulações, mas isso não impediu Paulo, e tiramos já este modelo, este exemplo para a nossa vida, que em meio a tudo isso que estamos passando, o crente verdadeiro é aquele que não blasfema, é aquele que não se distancia de Deus, abandona o Senhor, mas ele continua com o mesmo louvor nos lábios, como o apóstolo Paulo: bendito seja o nome do Senhor. Eu me recordo, esta semana, que mantive contato com uma irmã em Cristo, que é viúva, e que nesta pandemia
perdeu o seu filho mais velho. Ao me comunicar e expressar os meus sentimentos e pensando que palavras eu poderia usar para transmitir um consolo básico que seja, na verdade, meus irmãos, eu ouvi palavras de louvor, de glórias a Deus, de gratidão a Deus. Uma viúva que perdeu agora seu filho, estava em meio a esta dificuldade tão grande, da sua boca não saiu palavras de blasfêmia, de lamúria, de reclamação, mas de louvor a Deus, e eu, ouvindo aquilo, eu lendo aquelas mensagens, eu fiquei pensando, de que é feita esta irmã, para essa dor tão grande, não tirar o louvor dos seus lábios. Meus irmãos, eu sei do que ela é feita, eu vou falar daqui a pouquinho da experiência do apóstolo Paulo, da exposição desse texto aqui. Mas Paulo nos traz esse modelo em meio à pandemia, em meio à morte, todos os dias. Enfrentamos mortes em nossa igreja. Gente querida, Paulo diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria pensar com os irmãos sobre essa palavra bênção. O assunto de hoje é abençoados por Deus. Mas a pergunta que faço, como eu disse que eu ia fazer, é: você sabe o que é ser abençoado? Você sabe o que é uma bênção? Você se sente abençoado? Se você fosse questionado, se eu fizer uma pergunta para você agora, meu irmão, conte uma bênção. Você contaria que bênção obteve esta semana? Meus irmãos, é preciso definir o que é bênção, para nós vivermos como Paulo, louvando a Deus e dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero lhe dizer uma coisa, as bênçãos da palavra de Deus não são todas iguais. Nós temos bênçãos primitivas e bênçãos derivadas, isto é, temos bênçãos originais, principais, iniciais, e a partir delas nós temos bênçãos que advêm destas, que eu chamo de bênçãos derivadas. Você lembra das aulas de português? Nós temos substantivos primitivos e derivados. A palavra telha, por exemplo, é uma palavra primitiva. Dela eu tenho palavras derivadas, como telhado. Então, ao perceber a palavra telhado, eu percebo a origem. Assim como ferro deriva em ferrugem, ferreiro, nós temos bênçãos primitivas e bênçãos que derivam delas. Para nós entendermos o que é bênção na palavra de Deus, para que nós possamos, repito, em meio a dificuldades, dizer, como o apóstolo Paulo, eu entendo o que é bênção, então eu vou louvar ao meu Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou lhe dar um exemplo disto. Não é o texto que vamos abordar, mas eu estou tratando de uma coisa básica, fundamental, para nós entendermos esse texto que vamos abordar e expor de Efésios 1, 3 a 14. É o Salmo 23. Abra lá no Salmo 23 e você vai perceber de maneira prática o que é bênção primitiva e bênçãos derivadas da bênção primitiva. Observe como começa o Salmo 23, o primeiro versículo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Este primeiro versículo é tudo nesse capítulo. Ele é a bênção primitiva de que Deus é o pastor. E porque Ele é um pastor que cuida das ovelhas, então nada me faltará. O salmista é Davi. Ele que era um pastor de ovelhas, de animais, entendia
o que é ter um cuidado para com as ovelhas. Então ele disse, assim como eu tenho cuidado para com as minhas ovelhas, protegendo, alimentando, cuidando, colocando no colo muitas vezes, assim é Deus. Deus é pastor. Se ele é pastor, ele cuida das ovelhas. Se cuida das ovelhas, nada pode faltar a elas e nada falta. A ovelha é um animal dócil. Ela não se protege. O pastor precisa proteger. Quando a ovelha está muito precisa de tosa, né? Está com os pelos muito grandes, está muito pesada, ela não se tosa. Ela precisa do pastor para tosar, para torná-la mais leve, enfim. Então observe que o primeiro versículo deste salmo é a bênção primitiva. Agora, perceba que a partir deste versículo, do 2 em diante, são as bênçãos derivadas do fato de Deus ser pastor. Observe, porque Deus é pastor, ele me leva para os pastos verdejantes. Porque ele é pastor, ele me alimenta. Porque Deus é pastor, ele me leva para junto das águas de descanso. Ele me dessedenta, ele me tira a sede, ele me sacia a fome e a sede. Por quê? Porque ele é pastor. Então, ter a fome e a sede saciada é uma bênção derivada da primitiva, do fato de Deus ser pastor. Ele diz no versículo 3, refrigera a minha alma, guie-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Bênção derivada do versículo 1, do fato de Deus ser pastor. Olha o 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, algo muito próprio para nós hoje. O salmista diz, não temerei. Por que ele não vai temer? Porque ele já tinha dito que Deus é pastor e que nada faltará. E ele completa, porque tu estás comigo. Porque Deus é pastor, ele tem o consolo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Bênçãos derivadas do fato de Deus ser o pastor, a bênção primitiva. E assim ele termina o salmo dizendo, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Qual é a garantia dessas palavras? O versículo 1, que Deus é pastor, nada me faltará. Irmãos, está entendendo então o que é bênção primitiva? O que é bênção derivada? Se uma pessoa não tem Deus como pastor, ela não pode requerer uma bênção derivada. Escute isso. Se uma pessoa não tem Deus como seu pastor, não se deixa pastorear por Deus, como é que ela pode requerer, numa palavra errada, mas muito usada, reivindicar as bênçãos derivadas? Como um animal que não é ovelha pode requerer pastos verdejantes e águas tranquilas? Como um animal que não é ovelha pode requerer o sustento? Assim é o ser humano. Se ele não se deixa pastorear por Deus, se ele não é uma ovelha, se ele não tem Deus como seu pastor, a bênção primitiva, como ele pode orar pedindo desse Deus as bênçãos derivadas? A Bíblia não fecha essa conta. A Bíblia não autoriza, a Bíblia não explica como isso é possível, porque não é possível. Portanto, já que você entendeu o que é a bênção primitiva e a bênção derivada, vamos ao texto. Paulo, começando a sua carta louvando a Deus, que é tão lindo que eu vou repetir. Vamos agora para Efésios, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora note o que ele fala seguinte no versículo 3. Deus que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que Deus fez por nós?
Ele nos abençoou. Ele já nos abençoou. Já somos abençoados. Já somos agraciados. Já somos acolhidos. Deus já olhou para nós. E Paulo reconhece uma verdade, um fato realizado, que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Portanto, o tema de hoje é a bênção. Se sente abençoado? Que bênção você pode relatar, ou que bênçãos você pode relatar? Vou lhe adiantar, todas as bênçãos que nós relatamos, que eu posso relatar agora, que você pode relatar aí, são bênçãos derivadas. Alguém já disse para você, esta semana recebi uma bênção. E você pergunta para aquela pessoa, para o seu interlocutor, que bênção você recebeu? Eu fui promovido no meu trabalho. Uma bênção. Só que esta promoção é bênção derivada da bênção principal que vamos ver agora. Portanto, a bênção, cura, aumento de salário, restauração do casamento, restituição do filho entregue às drogas. Tudo que nós geralmente pedimos, irmãos, são bênçãos derivadas. É para pedir? É, mas eu quero que o irmão entenda que as bênçãos que nós descansamos não são nas derivadas, são nas bênçãos primitivas. Vou lhe dar um outro exemplo, o texto que vamos abordar. A oração modelo, ela contém 6 partes, 6 pedidos. Um pedido apenas é de cunho material. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Os demais pedidos são pedidos matrizes, são pedidos principais, são pedidos primitivos, de bênçãos primitivas. Ora, irmãos, se Deus, na oração modelo, se Cristo, na oração modelo, deixou só um pedido de ordem material e 5 outros de ordem espiritual, é porque nós temos que clamar a Deus pelas bênçãos espirituais. Porque as bênçãos materiais são bênçãos derivadas. Imagina que nós invertemos isso. De 6 pedidos, 1 espiritual e 5 materiais. Nós invertemos, porque nós não entendemos que temos que buscar agradecer a Deus, bendizer a Deus pelas bênçãos primitivas. Jesus ensinou isso sobre a oração, quando ele disse: qual é o pai que o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Jesus está ensinando que o fato de ser pai é a bênção do filho. O filho tem uma bênção de ter um pai. Por ter um pai, ele não precisa se preocupar em comer outra coisa que não pão, que não peixe, porque um pai não dá para um filho uma cobra ou uma pedra para comer. Portanto, a bênção principal é ter um pai. As bênçãos que derivam, que nós tanto valorizamos, as bênçãos materiais, são resultados naturais das bênçãos principais da palavra de Deus. Portanto, Paulo diz que nós já somos abençoados. Alguém, em meio ao sofrimento, pode dizer: Deus não está me abençoando. Deus fechou os céus para mim. Paulo diz o contrário. Meus irmãos, nós temos que parar de olhar um pouquinho as bênçãos materiais que tanto valorizamos, para buscar em gratidão, em reconhecimento pelas bênçãos espirituais, as bênçãos materiais, que engloba tudo que existe nessa terra: saúde, casamento, família, filhos, são derivações dessas bênçãos principais. É o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6. Buscai primeiro o reino de Deus, bênção primitiva.
Qual é a bênção derivada? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, essas bênçãos derivadas, elas são nos acrescentadas automaticamente se nós estivermos conectados, vinculados com a bênção primitiva, em buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ora, irmãos, isso é muito claro e abundante na Bíblia. Eu vou parar de dar esses exemplos bíblicos para nós, de fato, podermos agora expor esse texto. Não dá para expor o texto como ele merece, porque meu foco aqui é pontuar as bênçãos, essas que Paulo fala aqui no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele já fez isso com todas as bênçãos espirituais, isto é, não só uma, várias bênçãos. E essas bênçãos não são materiais, não são derivadas. Ele nos abençoou com bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, eu quero elencar aqui as bênçãos espirituais, que são as bênçãos primitivas, as bênçãos primeiras, as bênçãos principais, em que as demais bênçãos resultam delas, não é o contrário. As bênçãos materiais não geram bênçãos espirituais, mas as bênçãos espirituais geram bênçãos materiais. É isso que Paulo quer ensinar aqui à igreja de Éfeso. Ele poderia começar com bênçãos materiais, mas ele elenca algumas bênçãos que são pilares para nós podermos entender. A primeira bênção, já que ele fala no plural, né, de bênçãos espirituais, ele não fala no singular bênção, mas bênçãos, ele não fala de materiais, fala de bênçãos espirituais. Isto é, Paulo tem um foco muito grande aqui, de bênçãos primitivas, bênçãos principais, bênçãos geradoras, que resultam em outras bênçãos. No versículo 4, ele tem a primeira bênção. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Este em amor já é do versículo 5. Qual a primeira bênção do versículo 4? Deus nos escolheu, irmãos. Deus nos escolheu. Alguns têm dificuldade quanto à escolha de Deus. Mas Deus escolheu ou não escolheu o povo judeu. Abraão era um homem que nasceu em uma família idólatra. Família esta que residia em uma região de muitos deuses. Mas Deus olhou para Abraão, não viu qualquer mérito. Abraão não estava na classe de EBD da Mesopotâmia. Abraão não tinha sido evangelizado por ninguém. Mas diante daquele quadro de politeísmo, Deus escolheu Abraão, é uma escolha. Quando um jovem está sentado nos bancos da igreja e o pastor faz um apelo para o ministério, um se levanta e o outro não, porque Deus escolheu aquele. Eu me lembro do meu chamado ministerial. Eu estava no ano de 1993 em Brasília, no congresso da JUMOC, quando o pastor de saudosa memória, Oliveira Araújo, fez um apelo, e o tema do congresso era Jovem, Missão e Missões. Se havia uma coisa que eu não queria, era ministério, nem passava pela minha cabeça. Sou cristão, quer dizer, eu estou na igreja desde quando nasci, desde quando me entendo por gente, minha mãe era diaconisa, vi sofrimentos dos pastores. Eu, como criança, percorria os campos da igreja e via os comentários negativos acerca do pastor. E se havia uma coisa que eu não queria, era ser um pastor. Eu queria ser um empresário, fazia um curso na UFAM, queria ser um grande empresário para bancar a obra de Deus. E naquele apelo do saudoso pastor Oliveira Araújo, no congresso Jovem, Missão e Missões, ele fez o apelo, eu não me lembro mais de nada, só me lembro estar lá na frente, prostrado de joelhos, entregando a minha vida, não entendendo absolutamente nada daquilo, do que está acontecendo no meu coração. Em 93,
94 eu já estava no Seminário do Sul e já tenho mais de 25 anos só de ministério. Meus irmãos, Deus escolhe. A segurança nossa de qualquer ministro é o chamado ministerial. Ministério não é profissão, é chamado. Portanto, quem segura o pastor, o missionário, nas agruras do ministério? A convicção do chamado. Portanto, a escolha de Deus. Existe uma bênção maior que isto? O fato de Deus ter me escolhido. Eu, quando posso, converso com filhos adotivos, que pela legislação não tem mais esse nome, são filhos legítimos. Mas para didatizar, nós temos filhos que nascem da barriga da mãe e filhos que nascem do coração da mãe. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar com um filho adotivo, que geralmente não, alguns se rebelam ao saber que são adotivos, eu digo para eles o seguinte, talvez seja o seu caso hoje. Meu filho, o seu irmão provavelmente não foi planejado. Ele nasceu da barriga da sua mãe. E tomaram um susto quando souberam que ela estava grávida de você, do seu irmão. Muitas irmãs, muitas mulheres ficam assustadas, assombradas, ao saber que estão grávidas. Alguns relacionamentos até acabam quando o marido sabe, ou quando o namorado sabe que a namorada engravidou. Portanto, muitas vezes não são nem planejados, mas o filho adotivo, quando a mãe bate o olho nele, quando o pai bate o olho nele, e ele ama, ele escolhe aquela criança e não a outra. Isso é uma escolha. Que garantia o adotado tem? Que vamos tratar daqui a pouquinho. Só de relance que eu já estou adiantando. Qual é a segurança de um adotado? Ele foi escolhido. Não foi objeto de susto, de assombro, de intrigas, de uma noite de pecado. Ele foi escolhido, o adotado, portanto, tem que levar as mãos aos céus todo dia por ter sido aceito em uma família. Meus irmãos, não há nada mais seguro para nós, em meio à tribulação, em meio a mortes, em meio a prenúncios de mortes, em saber que nós fomos escolhidos e nada mudará esta verdade. Nada mudará, nem a morte, como diz Paulo em Romanos 8, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem a largura, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, o que você fez para Deus amar? Nada. Então Ele escolheu você. Por que há pessoas que não recebem o Evangelho? Por que há pessoas que leem o grego, o Novo Testamento na língua original, e não recebem a graça de Deus? E aquele quase analfabeto que aprendeu a ler a Bíblia, aprendeu a ler com a Bíblia e ler tropegamente, e é alcançado pela graça, Paulo diz, antes da fundação, sem mérito algum, na eternidade, Deus nos escolheu nele. Portanto, a primeira bênção primitiva, basilar, é a escolha divina. Escolheu. Quando você escolhe a sua esposa, e não é um casamento imposto, você passa por todos os temporais da vida, porque você a escolheu. Quando é um casamento arranjado, ou um casamento porque atravessaram o sinal vermelho, os namorados, que são obrigados a casar, na primeira tempestade acaba esse casamento, mas quando um escolhe o outro, aí reside a segurança na família, porque eu escolhi minha esposa. Pode passar qualquer tempestade, eu não a deixo, porque eu escolhi, não fui forçado, eu a tirei de casa, dos pais, portanto, eu tenho um compromisso que ultrapassa em muito as tempestades da vida, as palavras malditas, os temperamentos não adequados, os momentos de briga, porque a escolha que sustenta o lar, o casamento. O que sustenta a nossa relação com Deus? O que sustenta a minha vida cristã? Primeira bênção espiritual. Deus nos escolheu nele.
Poderia falar mais desse versículo, não vou mais à frente. Vou passar para a segunda bênção, que é o finalzinho do 4, esse em amor. Há uma discussão, mas a abordagem mais lógica é transformar esse em amor, essa locução, para o versículo 5, que diz: em amor nos predestinou nos predestinou para Ele, para sermos adotados. Paulo trabalha nesse texto, eleição e predestinação é a mesma coisa para ele. Para aqueles que forem para o seminário, vão aprender um pensamento literário hebraico, que é o paralelismo sinonímico. É muito característico da mente judaica, como Paulo, por exemplo. O Salmo diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ele diz na parte A a mesma coisa que diz na parte B, com outras palavras. É a mesma coisa, que a natureza louva ao Senhor. Ele diz a mesma coisa: nos escolheu, em amor nos predestinou. É a mesma coisa. Eleição / predestinação, isto é, a escolha de Deus. Essa palavra predestinação, embora seja uma palavra diferente de eleição, tem o mesmo sentido, e eu quero falar dela. No grego, literalmente é marcados. Então, ao nos escolher, Ele nos marcou. Isso aqui é meu. Para que Ele fez isso? Para nos adotar, diz o apóstolo Paulo no versículo 5. Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, segundo a bênção espiritual, a adoção. Lembra das palavras de Jesus, quando disse: qual é o pai que o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra, ou lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Jesus está dizendo isso, irmão. Se é pai, nunca fará isto. Então, em vez de eu valorizar e me ocupar pedindo o pão e o peixe, que são bênçãos derivadas, o que eu tenho que fazer? Muito obrigado, porque eu tenho um pai para suprir a minha necessidade. Você já foi criança como eu? E quantas crianças só dormem depois de o pai ir ao seu quarto ou ao seu berço, à sua cama, e cobrir você, quando era criança, cobrir com um lençol? Você, quando criança, agradecia, se sentia confortado pelo lençol? Não. O seu conforto para dormir em paz derivava da bênção principal de ter um pai cuidadoso que ia cobrir você antes de dormir, lhe dar um beijo. Meus irmãos, Paulo traz essa verdade, esta bênção primitiva. Portanto, eu posso pedir pão? Posso. Mas eu não posso me focar como se Deus fosse me responder pela minha insistência de pedir pão. Na verdade, Paulo diz, meus irmãos, pão é uma bênção derivada do Pai, que é a bênção principal. Portanto, a segunda bênção, matriz, primitiva, principal, é a adoção. Ele é Pai. Nunca esqueçamos disso. Paulo diz, Ele nos adotou. A exemplo do que eu falei das adoções hoje, vale para esse texto. Ele me escolheu, Ele me adotou, bateu o olho em mim e me amou. Não há maior segurança do que esta, de ser um filho adotado por Deus. Não há segurança maior. Ele me levou para a casa dele. Deus me levou para a família dele. Deus me inseriu na intimidade dele. Deus colocou o anel dele no meu dedo. Deus me deu roupas novas, me deu sandália, a exemplo do filho pródigo. Porque a bênção principal é o fato de ele ser um pai e eu ser um filho, que é uma bênção derivada. A terceira bênção está no versículo 7. Vou só ler para não deixar de ler o texto, que eu disse que eu ia ler. Em amor nos predestinou para Ele,
para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória, da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. A adoção é assim, é gratuita. Terceira bênção, vamos lembrar, a primeira bênção é a escolha divina, que o texto usa, minha versão da NA usa escolha, talvez a sua haja eleição, predestinação, a escolha, não por méritos humanos, mas porque Ele decidiu, assim como a adoção, não por méritos, mas porque Ele me escolheu. Primeira bênção é a eleição, a escolha divina. A segunda bênção é a adoção. Temos um pai. A terceira bênção está no versículo 7, que diz, nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Redenção barra remissão. Palavras diferentes, mas aqui é mesmo sentido teológico. Nele temos a redenção, remissão, isto é, uma bênção primitiva, uma bênção principal, a primeira, a que está derivando, resultando, porque Ele me resgatou, Ele não vai me abandonar hoje, Ele me resgatou. Qual é o sentido aqui? Mais uma vez a cabeça hebraica salta nessa figura de Paulo, não só a hebraica, mas a romana também, né? Resgatar é alguém ou algo que estava sob o domínio do outro, em posse do outro, e eu vou resgatar, vou pagar aquele preço para ter aquela coisa ou aquela pessoa para mim. Os gregos, os romanos faziam isso com relação aos escravos. Palavra redenção desse sentido, de resgatar. Então, Paulo está dizendo aqui que é uma bênção primitiva, uma delas é o resgate, a redenção e a remissão dos pecados. Remissão é livramento dos pecados. Portanto, veja essa terceira bênção, a redenção e a remissão dos pecados pelo sangue, segundo a riqueza da sua graça. Que Deus, verso 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade e, segundo o seu propósito, Ele se apresentou em Cristo. Verso 10, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Como disse, não dá para expor tanto material aqui, porque eu quero só elencar as bênçãos primitivas. Primeira, a eleição, a escolha. Eleição barra predestinação. A segunda é a adoção. A terceira é a redenção barra remissão. Bênçãos espirituais que Paulo preanunciou aqui no versículo 3. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Qual é a próxima bênção? A quarta bênção, versículo 11. Em Cristo fomos também feitos herança. Herança. Literalmente, lote. Depois resultou para porção. Isto é, nós somos a porção de Deus. A herança de Deus. Meus irmãos, isso é uma bênção primitiva. Dessa bênção resulta tudo quanto Deus pode e quer fazer para nos preservar, nos abençoar, nos alimentar, nos proteger, nos levar a salvo para o seu reino celestial. Deriva de sermos a porção de Deus. Mais uma vez, a ideia hebraica. Os levitas eram uma tribo de Israel. Na divisão da terra, a tribo de Levi não ganhou terra, mas ganhou cidades para morar. Não ficaram à mercê, enfim, nem da sorte. Foram dadas cidades, casas para eles morarem, mas terra
eles não tiveram. Porque, diz o texto, Deus falou, Levi será a minha porção, propriedade. Portanto, meus irmãos, veja essa quarta bênção no versículo 11. Em Cristo fomos também feitos herança, porção de Deus. Esta herança é uma bênção primitiva, que resulta tudo quanto Ele faz por nós. Uma herança, eu cuido dela. Se eu tenho uma herança, eu vou cuidar desta herança, primeiro, porque eu herdei do meu pai, que trabalhou duro a vida inteira. Segundo, que eu estou recebendo de graça aquela herança. Terceiro, que eu tenho a obrigação de multiplicar aquela herança, isto é, eu estou cuidando dela. Irmãos, Paulo diz que nós fomos feitos herança, somos herança para Ele, isto é, da obra de Cristo, da obra salvadora do Senhor, da obra que Ele fez aqui na terra. Nós somos a herança, a porção de Deus, porque somos eleitos, porque somos escolhidos antes da fundação do mundo. Somos herança, porção de Deus, porque somos adotivos, somos filhos dele. Esta é a quarta bênção. Em Cristo fomos feitos também herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E vai finalizar Paulo no versículo final do 13 e o versículo 14 com a última bênção, com a quinta bênção primitiva, bênção espiritual, que dela deriva todas as demais bênçãos que tanto valorizamos. Diz o versículo 13: nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Aleluia! Meus irmãos, nós somos selados, o selo do Espírito, que é o próprio Espírito. Lembra que o original de predestinado é marcado? Paulo vai dizer que nós temos um selo, o selo do Espírito da promessa, isto é, o próprio Espírito Santo. Se você for Romanos capítulo 9, Paulo diz, se alguém não tem o Espírito Santo, este não é dele, isto é, não é de Deus. Quem não tem o Espírito Santo, isto é, a bênção primitiva, não é de Deus, não pode requerer bênçãos derivadas. É a lógica do Salmo 23. Portanto, imagine alguém blasfemo, ateu, nunca quis saber de Deus, mas na hora da dificuldade ele diz, Senhor, me ajuda. Ele está pedindo uma bênção derivada, quando ele não tem a bênção principal, que é ter Jesus na sua vida. Ele precisa primeiro ser aceito por Jesus, não é aceitar Jesus, é ser aceito por Jesus, e uma vez aceito por ele, aí ele pode se dirigir a Jesus, Jesus me ajuda, porque ele quer uma bênção derivada, quando não tem a bênção principal. É o que Paulo diz, terminando a quinta bênção, nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam. Note que Paulo considera essas bênçãos realizadas. Ele diz no 3, que nos abençoou, passado. Ele começou dizendo isso, e termina dizendo, nele também, tendo crido, receberam, passado, o selo do Espírito Santo da promessa. Versículo 14, ele termina, o Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, louvor da sua glória. Na verdade, isso não é a última, é a quinta ainda. A quinta bênção. Qual é a bênção? O selo do Espírito. É o mesmo Espírito. Ele chama de penhor. Todo mundo sabe o que é penhor. Todo mundo sabe o que é penhor.
Lembra daqueles casamentos antigos? Em que o pastor dizia, fulano de tal, qual é o penhor que trazes nessa hora? A aliança, está aqui, pastor, está aqui para dar para ela. Os gregos atuais usam a palavra penhor para se referir à aliança. Portanto, a aliança é um pagamento antecipado de alguma coisa que eu estou recebendo. Qual é a garantia, portanto, de que isso vai se realizar, de que Deus vai me levar a salvo para o seu reino eterno? Qual é a garantia de que essas bênçãos derivadas que tanto eu valorizo e busco vão se resolver, vão acontecer na minha vida? É o penhor, a garantia. E essa garantia é o Espírito Santo da promessa. Ele diz, o Espírito é o penhor da nossa herança, isto é, temos algo nos esperando. Ele vai dizer a última bênção espiritual aqui. A sexta, quando ele fala de penhor da nossa herança, ele está introduzindo esta última bênção primitiva que diz, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Isto é, a esperança futura. Essa esperança futura está fundamentada no penhor. Ele vai nos resgatar. É a mesma palavra aqui do resgate que nós lemos. O versículo 7, redenção, é a mesma palavra do resgate, o sentido de resgatar, isto é, no fim de tudo, quando acabar meu tempo aqui, existe uma bênção primitiva, uma bênção principal, que dela vai resultar a minha paz, que dela vai resultar a minha tranquilidade, que dela vai resultar o meu louvor, quando aqui estiver prestes a fechar meus olhos, é que Ele vai me resgatar, eu que sou a sua propriedade em louvor da sua glória, isto é, a bênção da esperança futura, o céu é uma bênção primitiva, por isso, que quando nós perdemos entes queridos, ou aqueles que estão, como um diácono batista, mandou mensagem para o seu filho, e o seu filho compartilhou com os pastores, que nós estávamos orando por ele, um líder na convenção, e ele disse para o seu filho, meu filho, eu estou preparado para o que Deus tem reservado para mim. Ele disse isso, logo ele morreu. Meus irmãos, só diz isso quem tem a bênção primitiva, da esperança futura, do resgate, da propriedade. Portanto, Paulo elenca aqui sete bênçãos espirituais. A escolha divina, a adoção divina, a redenção, remissão divina, a herança do Senhor, o Espírito Santo e a futura esperança do resgate para morarmos no céu. Essas 7 bênçãos, são 7. Eleição, adoção, redenção, herança, selo do Espírito e o resgate. 6. Essas bênçãos, Paulo começa a carta aos Efésios. Porque dessas bênçãos, essas bênçãos vão fundamentar o que Paulo vai falar em seguida, que são bênçãos derivadas. Meus irmãos, eu quero terminar, como disse, esta reflexão que é breve, trazendo 3 lições gerais deste parágrafo e trazendo 2 específicas para nós hoje. A primeira verdade, a primeira aplicação desse texto, a primeira lição desse texto é que Deus opera todas as coisas segundo a sua vontade, o seu propósito. Deus opera todas as coisas. Que todas as coisas são essas? Tudo que existe, história, homens, nações, céus e terra, Deus opera tudo isto conforme o seu propósito e nada mudará isto, porque Ele é soberano. Paulo ensina isso aqui, no parágrafo que nós lemos.
Segunda verdade geral, que o propósito de Deus, e eu quero abrir um parêntese aqui, uma nota de rodapé. Qual é o propósito de Deus, irmãos, nesse texto que nós lemos aqui? É nos apresentar essas bênçãos espirituais? O propósito de Deus é simplesmente nos salvar? A redenção, a regeneração é o propósito final de Deus? Eu vou lhe dizer não, porque não sou eu que digo, Paulo aqui diz. Quantas vezes você leu aqui, para o louvor da sua glória? Ele fez isso comigo, para o louvor da sua glória. Ele fez isso por mim, para que eu seja para o louvor da sua glória. O propósito final de Deus é a glória dele. Veja o versículo 5. O versículo 6, que é continuação do 5. Ele nos predestinou, verso 6, para louvor da glória da sua graça. Versículo 11, nós lemos isso. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Ele termina mais uma vez o verso 14 dizendo: o Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua prosperidade em louvor da sua glória. O objetivo de Deus é sermos para o louvor da glória dele. A glória é toda de Deus. Tanto é que o versículo 3, onde começa o parágrafo, começa na eternidade. E o versículo 14 termina no céu, na eternidade. Isto é, nossa história com Deus começa na eternidade e vai terminar na eternidade. Isso não mudará, porque Ele nos escolheu, nos adotou, nos redimiu, nos remiu, nos fez herança, nos deu o Espírito Santo, nos deu o selo e nos deu o céu quando Ele vai nos resgatar para morar com Ele. Meus irmãos, pandemia alguma mudará esta verdade bíblica. Pandemia alguma, portanto, esse é o propósito de Deus, a glória dEle, e nos transformar em glória para o louvor da glória dEle. Portanto, a segunda lição geral é: o propósito de Deus é cumprido em Cristo Jesus. Cada bênção concedida aos homens encontram-se nele. As bênçãos estão em Jesus. É o propósito de Deus. Paulo nos diz isso no capítulo 1, verso 3 a 14. Terceira e última lição geral: o propósito de Deus em relação aos homens é bem prático, já adiantei isso. Que eles sejam para o louvor da sua glória. Propósito de Deus, ao me escolher, ao me adotar, ao me redimir, ao me remir, ao me fazer herança, ao me dar o selo, é para que eu seja para o louvor da glória dEle. Portanto, quero, nesse final de palavra, já encerrando, e confesso que estou sem relógio, não sei quanto tempo já tenho, ou ainda tenho, mas quero pontuar apenas duas lições específicas. A primeira, escute bem isso. Primeira lição específica desse texto, das três gerais que Paulo aborda aqui, vou tirar duas específicas. A primeira: nossa vida está edificada acima das coisas passageiras deste mundo. Anote isso no seu coração. A nossa vida está edificada, construída, fundamentada acima das coisas passageiras deste mundo, porque nós fomos abençoados com bênçãos espirituais. Portanto, nossa vida não está limitada pelas coisas materiais, irmãos. Não está. Nossa vida, minha vida não está limitada a coisas materiais, porque Ele me abençoou com bênçãos espirituais antes da fundação do mundo e me levará a salvo para o seu eterno, o reino eterno, para o resgate da sua propriedade. Portanto, a minha vida está acima dessas coisas.
acima dessas dores terrenas que são tão grandes no nosso coração. Mas nossa vida não se resume a isto, a ficarmos curados ou não. Nossa vida não se resume a vivermos ou não. Nossa vida está acima disso. Quem é militar saberá do que estou falando. Que o militar está acima do tempo. Ele é superior ao tempo. Pode chover, fazer neve, frio ou calor. O militar não interrompe a sua missão, porque ele é superior ao tempo. Nós somos superiores a este tempo. Nós somos superiores às mortes que enfrentamos na igreja ou na família. Nós somos superiores às doenças. Nós somos superiores a tudo isto, porque nossa vida não está limitada às coisas passageiras deste mundo, porque nós fomos abençoados com bênçãos eternas, espirituais, primitivas, principais, que derivam a tantas outras que nós podemos pedir. Segunda e última lição específica. Irmãos, nossa vida está segura nas mãos do Deus eterno. Nossa vida está segura na mão do Deus eterno. Esse Deus eterno nos escolheu antes da fundação do mundo. Este Deus eterno nos fez seus filhos adotivos, isto é, sinônimo de graça e não de mérito. Este Deus eterno nos fez sua herança para o louvor da sua glória. O Deus eterno nos deu o selo do Espírito Santo, a garantia de que nós não estamos perdidos sozinhos nessa terra e que vamos ficar aqui perdidos. Esse Deus eterno nos deu a esperança futura, quando Paulo diz até o resgate da sua propriedade. Nós estamos nas mãos do Deus eterno. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, louvamos o teu nome pela tua palavra, que nos consola neste tempo tão difícil, Senhor, de padecimentos, de tribulações, de aflições, perplexidades, desespero, angústia, em que nos falta o ar para respirar, em que nos falta um leito para nos deitar enquanto enfermos. Neste mundo que já experimenta logo no início da vacinação a falta de vacina. Ó Deus, em meio a este caos, nós estamos sendo consolados pela tua palavra, que nós somos do Senhor e estamos nas tuas mãos eternas. Que o Senhor não abdicou da direção desta terra e da história. Que tudo que acontece aqui passa pelo teu propósito. Homens, nações, morte e vida, céus e terra. Que o teu propósito é cumprido em Jesus Cristo. E que teu propósito em Jesus Cristo é para sermos para o louvor da tua glória. Por isso Paulo trata de bênçãos espirituais, bênçãos primitivas. Obrigado, Senhor, porque nossas vidas estão seguras nas mãos do Deus eterno, que nos escolheu antes da fundação do mundo, que nos fez seus filhos adotivos, que nos fez a sua herança para o louvor da sua glória, que nos deu o selo do Espírito Santo e nos deu uma esperança futura. Muito obrigado, Senhor, que estas bênçãos primitivas, que essas bênçãos principais possam resultar nas bênçãos derivadas, paz, alegria, benignidade, bondade, domínio próprio, paz no coração, palavra de graça para o que sofre, esperança, saúde emocional, saúde espiritual. Ó Deus, que essas bênçãos espirituais possam resultar em bênçãos materiais que tanto precisamos sim, mas que sejamos fortalecidos nas bênçãos espirituais, mesmo que essas materiais nos faltem.
oramos agradecidos por entender essa verdade do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, local em que ele tanto sofreu, como ele mesmo diz, que operou o ministério em lágrimas e grande tribulação, correu risco de morte, preservado até por ímpios, os líderes da cidade de Éfeso. Ó Deus, que este parágrafo da tua palavra possa ser uma semente em nosso coração e que possamos, entendendo isto, em meio ao status quo que vivemos, possamos dizer com o apóstolo Paulo: bendito seja o Senhor, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em meio à morte, em meio à vida, às doenças, à saúde, à falta de remédio, à falta de oxigênio, que possamos, ó Deus, clamar, bradar com o apóstolo Paulo: bendito seja o Senhor e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como disse o apóstolo Paulo no final de sua carta, já perto da morte, a Ele seja o louvor e a glória para sempre. É a bênção que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, segundo a bendita intercessão do Espírito Santo. Amém.